You sure you want to do this? This time. It is? This time. Looking at you right now, it seems like you've reached your breaking point. Yeah, man. I'm done. I've had enough. Wow. So Trae Young has played his last game for Atlanta. Dude, I'm not done with Atlanta. I love Atlanta. I just joined a new team. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui. Eu estou muito chateado porque eu acabei de gravar um vídeo de 17 minutos prontinho pra vocês a respeito do assunto, mas vai eu lá repetir ou tentar repetir tudo que eu tinha falado, porque a troca finalmente aconteceu. De fato, o Trae Young agora é um jogador do Washington Wizards e o Washington Wizards enviou para o Atlanta Hawks CJ McCollum e Corey Kispert. E quais são as minhas opiniões a respeito deste assunto, já que estamos fazendo o terceiro vídeo a respeito disso num período de uma semana, mas só que vocês têm que entender o meu lado. Eu fiz um vídeo sem pretensões de acontecer uma troca tão cedo, aconteceu a troca, né, aconteceu as intenções e os rumores de pedido de troca, eu tive que fazer outro, e agora que aconteceu a troca eu vou ter que fazer o terceiro vídeo. Vou ser obrigado, nossa, que pena. Se você estiver chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, não esqueça, no final do vídeo, não precisa ser agora não, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse projeto a se manter de pé e a gente chegar na nossa meta de 80 mil inscritos, já que quase 40% de vocês não se inscrevem no canal. Então deixa essa moral aí que vai estar ajudando demais o canal lá no finalzinho. Se você for no Trash Talk aí, já deixa o like, sabe que esse vídeo foi feito pensando em você, agora sem mais enrolação, que eu já tô de saco cheio de ter que falar tudo que eu já falei. Bora começar. Seguinte, eu gostaria de começar introduzindo esse vídeo falando sobre valor de mercado. Já pararam para prestar atenção o quanto um jogador pode ser desvalorizado simplesmente da noite por dia? Porque a gente pegar aqui o abominável Calvo das Neves, o Ice Trae, temporada passada quarto na corrida de Clutch Player of the Year. All-Star, 24,2 pontos com 11,6 assistências. No ano anterior, 25,7 pontos. No anterior, 26 pontos. No ano anterior, 28. De longe, o Trae Young, se olharmos todo o passado dele, tirando essa temporada em questão, jamais você pensaria que ele seria trocado por um saco de batata e uma passagem de ônibus. Era difícil a gente mensurar o valor do Trae Young, tinha-se muitas especulações sobre qual que era o jogador mais interessante de se construir uma franquia em volta, se era o Trae Young ou se era o Tyrese Haliburton, e eu sempre fui um cara que tava tendencioso pro lado do Haliburton e sempre defendia esse lado, né, quando a gente se encontrou lá em São Paulo, eu e os moleques que criam também conteúdo de NBA, eu falei que bati o pé que o Tyrese Haliburton era um jogador muito mais agradável de se construir em volta, porque ele era menos um leque defensivo do que comparado com o Trae Young, e se provou nessa temporada, sabe? Demorou um pouquinho pra se provar, o Atlanta Hawks tentou esconder de todas as formas, mas só que os números não mentem, e o Trae Young é o pior defensor da liga, assim, por quilômetros de distância. Se a gente pegar as notas defensivas do time do Atlanta Hawks, eles, em média, são a defesa de número 16. Quando ele não está em quadra, eles são a defesa de número 13. Quando ele está em quadra, eles são a pior defesa do campeonato. E assim, por números, a defesa deles, padrão, é 115,7 pontos. Geralmente, isso é meio que a média de pontuação que eles tomam por jogos. Sem ele em quadra, acaba subindo pra 113 para 114, quase 114 pontos. Quando ele está em quadra, vai para 129 pontos e meio. E sabe o quanto que é isso comparado com a defesa do Washington Wizards? O Washington Wizards tá em média 122,1. Então pensa comigo, sem o Trae Young, os caras já são a segunda pior defesa. Com o Trae Young, eles vão ser uma defesa tipo de nota 140 pontos de média, sabe? Vai ser um bagulho estratosfericamente ruim. Mas aí que tá, pro Washington Wizards isso tá tudo bem. Eu fiz algumas observações que eu gostaria de repetir, né, que eu gravei no primeiro vídeo, sobre as minhas primeiras impressões da troca. Tipo, a troca aconteceu, pá, o que me veio na cabeça? Como que deve estar a cabeça do GM do Atlanta Hawks que efetuou a troca de Luka Doncic por Trae Young? Neste exato momento, a cabeça do cara deve estar explodindo, irmão. Deve estar uma bigorna. Porque parece que a vida tomou rumos bem diferentes, bem distintos do que ele imaginava do futuro de um esloveno que todo mundo acreditava que seria muito preguiçoso para jogar na NBA, e de um baixinho, excelente pontuador que jogava acho que na faculdade de Oklahoma. Segundo ponto que eu imaginei, foi o que eu já comecei a introduzir no vídeo, como o valor de mercado de um cara pode despencar da noite pro dia. Num dia ele é intocável, franchise player, no outro ele é trocado apenas para bater salários. E terceiro pensamento, como o general manager do Atlanta Hawks é muito burro. Eu nem sei o nome desse cara, mas ele merece uma menção. No primeiro vídeo eu nem citei. O nome dele é Onsi Saleh, esse barbudo que vai estar aparecendo na sua tela aí agora. Esse cara efetuou uma troca com o Wizards, que é um dos times que mais tem espaço na folha salarial, mais tem jogadores jovens e mais tem piques de draft aí pro futuro, até porque eles estão claramente num processo de tanque. Esse cara não conseguiu nenhuma pique, nem um Bilal Coulibaly, nem um Carrington, nada, nem um armador mesmo de ofício na troca do seu melhor armador dos últimos 7 anos, talvez o seu melhor jogador
dos últimos 15 anos, né? Daquela época de ouro ali do Atlanta Hawks, que eles tiveram 3, 4 jogadores All-Stars simultaneamente. Então, irmão, o que você tá fazendo, cara? E a quarta observação, que eu fui procurar o motivo real, né, por trás dessa troca acontecer depois de uma relação de carinho e de amor tão longa quanto tiveram Trae Young e Atlanta Hawks, depois eles chegarem numa final de conferência juntos. E foi justamente porque o Atlanta Hawks não estendeu o contrato do Trae Young na off-season. Trae Young esperava estender com a franquia que revelou ele ao mundo, que deu a chance pra ele se tornar o jogador que ele foi. E o Atlanta Hawks simplesmente se negou, mas ao mesmo tempo montou o melhor ambiente em volta dele pra que ele tivesse uma temporada de provação. Tipo, cara, a gente te entregou o melhor time, tentou te entregar os melhores defensores possíveis, trouxemos um jogador que tá quebrando a liga, que provavelmente vai ser o Most Improved Player, na minha opinião, que é o Nickeil Alexander-Walker. Então, assim, mostra do que você é capaz nessa temporada. E o Trae Young tá tendo a pior temporada da carreira. E por que eu considero a pior temporada da carreira? Porque ele tá sendo um âncora na defesa, tá afundando. Não é nem um âncora, ele tá sendo um iceberg, assim, pra afundar o Titanic. Essa referência não ficou muito boa, quem entendeu, entendeu. Na parte defensiva, que ele tá sendo pior do que na temporada de calouro dele. O aproveitamento dele de arremesso tá pior do que na temporada de calouro. Então, tranquilamente, o que o Atlanta Hawks esperava que o Trae Young se mostrasse a melhor temporada da carreira, com o melhor elenco que eles poderiam fornecer pra ele neste exato momento, tá sendo a pior temporada. Então tá, agora vamos para a perspectiva de cada um dos times. Eu sinto que eu tô esquecendo muita coisa que eu falei no outro vídeo, mas como eu falo aqui de improviso, infelizmente ficou para Deus apenas ouvir. Pelo lado do Washington Wizards, por que o Washington Wizards, na minha humilde concepção, foi o grande vencedor dessa troca? Porque o Washington Wizards se livrou de apenas um contrato expirante, um jogador com um contrato bom, que é o Corey Kispert, mas que já não estava tendo muito espaço na franquia, para trazer uma referência ofensiva, uma atrocidade defensiva que vai transformar seu time no pior, ou talvez historicamente a pior defesa que a NBA já viu. Mas pelo menos é um jogador que vai atrair público para assistir seus jogos, vai vender ingresso, vai vender camisa e vai conseguir potencializar porque ele é um dos melhores passadores da liga. Toda a questão ofensiva. Bobby Carrington vai evoluir como armador. Keyshawn George vai evoluir como pontuador. Alex Sarr vai evoluir como jogador de pick and roll. Trey Johnson, que já tá matando mais de 40% pra 3 agora, vai receber muito mais bola pra arremessar. Cam Whitmore vai receber mais bola. Bilal Coulibaly vai receber mais bola. Todo o time ofensivo do Washington Wizards vai dar um passo pra cima, vai estar um nível acima com o Trae Young em quadra. A parte negativa é, vocês vão ficar piores ainda defensivamente, mas por que isso ainda também é bom para o Washington Wizards? Porque é um time que tá tancando, é um time que não liga se perder jogos, é um time que tá focado em pegar um top 3 desse próximo draft que tá recheado, que tá focado em pegar um top 3 daqui 2 drafts também. Então o Trae Young, com esse contrato teoricamente ruim pelo que ele tá produzindo, não vai fazer diferença na folha salarial, porque o Washington Wizards é um dos times que mais tinha espaço na folha salarial. Se ele pegar a player option dele, que é quase 50 milhões de dólares, eles vão dar conta de absorver esse contrato ainda tranquilamente pela quantidade de jogadores calouros em primeira temporada e em segunda temporada que eles têm no elenco. Se não der certo, pelo menos no terceiro ano, daqui um ano e meio, né, de Trae Young, você faz um sign and trade com o cara, ou você libera 50 milhões no espaço na folha salarial com 2 escolhas de draft boas e ainda por cima espaço pra assinar uma super estrela pra ser sua referência, né, pra ser o grande franchise player do seu time. Então, pelo Washington Wizards, eu só vejo pontos positivos. Se livrou do contrato do CJ McCollum, que já era ruim, se livrou de um jogador que não tava tendo espaço na folha, até porque não faz sentido você dar tanta minutagem pro Corey Kispert, tendo tantos jogadores jovens assim no elenco. Ainda permaneceu com todos os jogadores que você queria permanecer e com mais um, né, jogador a nível, assim, veterano, líder, ajudar a desenvolver a rapaziada, que é o Chris Middleton. Então, cara, só pontos positivos. O Washington Wizards, essa troca foi 10 de 10. Agora, pelo Atlanta Hawks. Primeiro que o GM é um burro, vou ter que reforçar, né? Mas também não foi uma troca tão ruim assim, por quê? Você trouxe mais um segundo armador pro seu time, né? Que é o CJ McCollum. CJ McCollum provavelmente vai conseguir potencializar essa crescente de playmaking que o Jalen Johnson tá. O Atlanta Hawks agora claramente está construindo em volta do Jalen Johnson pro futuro, e você vinha me falar há 3 anos atrás que a era pós-Trae Young, o time do Atlanta Hawks estaria tão forte quanto eles estão hoje, eu falaria que você tá maluco. Então, eles trouxeram mais um cara pra arremessar 40% pra 3, achando 39,3 com 19 pontos por partida, que é o CJ McCollum, que vai potencializar o ataque do Atlanta Hawks, que ele não vai ser um leque defensivo, que tá em ano expirante de contrato. Se tudo der ruim, você abriu 30 milhões no seu salary cap. Se der bom esse fit aí de meia temporada que você tem de experimento dele, dá pra estender com ele por um contrato menor, ou dá pra usar ele de peça, né, num sing and trade, pra ir atrás do jogador que, teoricamente, né, por rumores, o time do Atlanta tá muito interessado, que é o Anthony Davis. Pra mim, não faz o menor sentido você ter o Kristaps Porzingis muito lesionado e ir atrás do Anthony Davis, mas tudo bem, eles devem ter os motivos. E o Corey Kispert vai ser uma peça muito mais interessante pelo contrato baixo que ele tem e pelo que ele tem potencial pra entregar pra esse time, do que talvez as pessoas estejam imaginando. Eu consigo visualizar que ele vai ser tipo um Jake LaRavia pro Lakers, sabe? É um cara que não é um leque defensivo, é um cara que consegue
consegue arremessar bem, consegue arremessar em movimento, consegue ser um jogador de transição, consegue vir do banco e acrescentar, e tem jogo que ele pode entregar muito pro seu time, e tem dia que ele também só vai vir pra complementar, pra descansar os titulares e depois vai descansar novamente. Vai ter muito mais espaço pra ele no Atlanta Hawks do que no Washington Wizards. E o time do Atlanta, mano, pra ser bem sincero, com Vit Krejci arremessando 46%, Luke Kennard arremessando 45%, Asa Newell arremessando 46%, Nickeil Alexander-Walker arremessando 37,4%, Onyeka Okongwu sendo um dos melhores arremessadores na posição de pivô da liga com 36%, com o Kristaps Porzingis, que na minha opinião tem que continuar vindo do banco e deixar o Okongwu como titular desse time pra ver se ele lesiona menos. Jalen Johnson é a sua nova superestrela. Dyson Daniels teve uma queda absurda na parte ofensiva, mas continua sendo um dos melhores defensores da liga, tipo nível primeiro time ideal de defesa. Trazer o CJ McCollum e o Corey Kispert vai apenas melhorar a parte defensiva do seu time com questão rotação, melhorar o seu time com questão arremessadores e entregar um ambiente ainda mais favorável para o desenvolvimento de Jalen Johnson, que é a sua nova superestrela. Esse projeto de Jalen Johnson agora tá só no começo e o time tá parecendo incrivelmente bom no período pós-Trae Young, ponto. Mas pra finalizar, eu acho que é isso, minha rapaziada. Sabe, o Atlanta Hawks conseguiu substituir os 19 pontos do Trae Young por 19 pontos do CJ McCollum com um cara que tá tendo um melhor aproveitamento, conseguiu trazer mais um jogador pra compor a rotação que pode vir do banco ou pode até começar como titular, dependendo de como seja a situação do seu time, né, que é o Corey Kispert. Ainda acho que o valor de mercado do Trae Young tá na lama, tá no lixo, pra eles não ter conseguido de volta nenhuma pick de draft do Washington Wizards e muito menos um jogador jovem como o Bilal Coulibaly. Eu vou repetir porque eu acho que ele se encaixaria muito bem nesse time. Pelo time do Washington Wizards, é esperar que os caras continuem perdendo jogos, que o time melhore ofensivamente, que o Trae Young não tenha mais, realmente, ele mantenha essa quantidade de pontos que ele tá fazendo por partida, só que a quantidade de assistências que ele pode entregar agora pra esse time pode melhorar bastante. E dependendo de como seja e quem venha nos próximos drafts pro Atlanta Hawks, eles estendam ainda com o Trae Young por um contrato de no máximo uns $30 milhões por ano, que vai estar muito bem pago pelo que ele vai estar entregando. E a pior situação de todas, na minha opinião, neste exato momento, já que o Trae Young falou que este era o destino que ele queria ir, segundo, né, o Shams Charania, que é o maior insider aí da NBA, ele falou que o Trae Young achou que ele poderia ser o catalisador, o potencializador desse time nessa jovem era de reconstrução que o Washington Wizards está passando. Me leva a pensar que o legado, a gente pode dizer assim, do abominável Calvo das Neves, o Ice Trae, ficou bem pior, a gente pode dizer assim, na visão geral. E segundo o meu mano Gustavo do NBA da Depre, né, na página do Instagram, ele falou que todo esse histórico, né, toda essa lenda do Trae Young foi algo construído pelo New York Knicks e aquela única série de playoffs que eles tiveram em 2021. E ele falou, outra parada interessante é que se agora o Knicks começar a perder pro Atlanta Hawks, aí pra gente que torce pro Knicks, fudeu. Mas basicamente é isso. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, mano, se inscreva, ativa o sininho e deixa o like. Estamos tentando chegar aí aos 80 mil inscritos nesse canal e a sua inscrição vai ser muito agradecida pela minha pessoa. Mas no geral é isso. Um forte abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e falou!